Paz do Senhor, irmão! Amém! Amém! Graças a Deus! Amém! Irmãos, Eu falei que não. a leitura que Deus tem colocado no meu coração nesta noite, ela se encontra em Gênesis, capítulo 47. Gênesis, capítulo 47, irmãos. Gênesis 47. Vamos lá? Aleluia! Achei. Amém? Amém! Gênesis 47. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graças aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até ao dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muitos. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, meu Deus, meu Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha falar em cada coração aqui nesta noite. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama o Seu querer, a Sua palavra sobre nossas vidas. Venha estar conosco a partir deste momento. Amém. Irmãos, Gênesis 47, versículo 47, na verdade é uma história que ela começa lá em Gênesis 41. É o começo dessa história. Então eu gostaria rapidamente, antes de entrar na palavra, só explicar essa história de Gênesis 41, que vai até o 47. É a história, irmãos, que o Faraó, o rei do Egito, né, ele teve um sonho, e nesse sonho, traduzindo esse sonho, estava vindo uma grande fome naquele lugar, certo? E aí, ele precisaria de alguém que interpretasse aquele sonho. E nós vemos que José interpretou o sonho, né, a respeito daquela grande fome naquela cidade, naquele país que estava por vir. E é exatamente isso que eu gostaria de falar nesta noite. Amém? Pois bem, o povo de Deus, na área financeira, irmãos, as nossas bênçãos, os dízimos e a oferta do povo de Deus, ela representa as bênçãos que Deus nos dá. Existe ali um limiar, uma proporcionalidade, de acordo com o que você abençoa a obra de Deus, em dinheiro, realmente falando na parte material, Deus te retribui. Então, eu gostaria de falar um pouco
sobre dinheiro nesta noite. Por quê? Porque nós estamos vendo, irmãos, que está vindo uma grande fome no nosso país e no mundo. E nós, como servos de Deus, povo de Deus, nós não podemos nos calar. Nós devemos abrir a nossa boca, anunciar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, para que possamos falar ao povo de Deus, para que esse povo de Deus não venha perecer tanto de fome, como aconteceu aqui nessa passagem. Porque nessa passagem aqui, irmãos, quem estava ali passando fome, perecendo, era o povo de Deus. Né? Então eu estou falando do povo de Deus para o povo de Deus. E para começar essa palavra, porque todos sabem que eu não sou pregador, mas todos sabem que eu frequento a casa do Senhor e que o Senhor tem falado conosco e que nós precisamos nos unir neste momento, nessa época de dificuldades. Porque por enquanto, irmãos, esse primeiro mês ainda estamos com uma reserva. Mas vai chegar um momento, irmãos, daqui 2, 3 meses, que muita gente, o povo de Deus, irmão, estou falando do povo de Deus, não vai ter o que comer. Então, irmãos, é um momento de dificuldade. E nessa palavra de hoje, eu quero falar um pouco sobre isso. Que os dízimos e as ofertas do povo de Deus, elas são distribuídas em 4 fases, em 4 etapas, em 4 períodos, em 4 dimensões. E nós precisamos saber um pouco sobre isso. Amém? Amém. Amém. É, Jesus maravilhoso, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Como não sou pregador, irmão, sabe, eu não consigo falar, eu tenho um problema vocal, tenho que estar sempre bebendo água, senão eu não consigo falar. Então, a primeira etapa, irmãos, que os irmãos guardem essa palavra para toda a sua vida, porque para quem estiver nos ouvindo na internet, né, no Face, aonde chegar essa palavra, eu peço que o povo de Deus guardem ela o resto das suas vidas. Pois bem, os dízimos e oferta divididos em 4 etapas, em 4 períodos da nossa vida. A primeira é, porque assim, o dízimo, existe a fase do dízimo amigo, primeira fase. A segunda, a fase do dízimo de irmão para irmão, né? Depois existe uma outra fase do dízimo relacionado ao servo e uma última fase relacionada ao dízimo como escravo, né? Então o crente, o evangélico, existe essas 4 fases na vida deles, esses 4 títulos que está dentro de nós, que somos nós mesmos. Porque, como a gente fala escravo, a gente pensa que nós não somos mais escravos. Mas eu quero explicar bem nesta noite. Porque nós éramos escravos do mundo. Nós éramos escravos do diabo. Fazíamos a vontade do diabo. Vícios, drogas. E servíamos ao diabo o nosso dinheiro, porque ia lá no bar, comprar bebida alcoólica, ia comprar droga, ia fazer coisas, vícios, coisas que nos prejudicavam a nossa saúde. E nós éramos escravos do diabo. E aí, Jesus Cristo apareceu na nossa vida, como apareceu a Paulo. Ele apareceu na nossa vida e nos tomou. Ele nos resgatou. E agora, nós não somos mais escravos do diabo e do mundo. Mas nós somos escravos de Deus. Nós temos essa conotação dentro de nós. Escravos de Jesus. E quando Ele nos resgatou lá do mundo, Ele não resgatou somente a nossa alma. Ele resgatou
nossa alma, o nosso corpo e os nossos bens, a nossa possessão, a nossa força, né, de trabalho. Ele resgatou tudo isso para nós. E quando Ele nos resgata, nós somos agora escravos de Cristo. Então, não é somente a nossa alma que é dele, não é somente o nosso corpo, mas também a nossa força. Porque a definição de escravo, irmãos, o Senhor, Ele é dono do escravo. Ele tem o poder de dar a vida a ele ou tirar. Então, tudo que ele produz, a força dele, que ele produz, é do seu Senhor. Nada é dele. Então, voltando aos dízimos e às ofertas. Muitas vezes, irmãos, né, no povo de Deus, existe aquela fase na nossa vida, ou de uma outra pessoa, que é uma coisa real, que eu estou falando hoje aqui de coisas reais, de coisas práticas do dia a dia. E no povo de Deus realmente existe aquelas pessoas que, por exemplo, ela teria que dar 10% do seu salário, ela dá 1%, ela dá 2%. Às vezes ela ganha 1.000, mas ela dá só R$10, ou 5 de oferta, de dízimo. Então, às vezes ela tem na carteira dela uma nota de 2, de 5, de 10, mas ela procura a menor moeda. Mas ela está na fase do amigo de Deus. E quando você é amigo de Deus, irmãos, mesmo que você dá o mínimo, do mínimo, mesmo que era para dar R$10, você dá 50 centavos. Mas quando você está na fase de amigo de Deus, Deus te retribui. Você está dando a migalha, o resto para Deus, e Ele está te abençoando. Oh, meu Deus. Muitas vezes a gente vê na igreja, no modo geral, a pessoa dando aquela colherinha, aquela migalha para a obra de Deus, e ele está trocando de carro, ele está reformando a casa, ele está aquela bênção, a família tudo vestido bem, aquela coisa maravilhosa, porque ele está na fase amigo de Deus. Isso aí é uma fase que todos queriam ter, né? Burlar, né? Nessa ilusão que as pessoas lá do mundo acham que é assim, né? Ah, eu vou lá, vou dar qualquer coisa lá, uma migalha, e Deus vai me retribuir com coisas, carro zero, carro importado, essa ilusão. Mas a fase amigo de Deus, para o povo de Deus, Deus está abençoando a pessoa, mesmo que a pessoa às vezes não dá nada, e Deus está abençoando, abençoa a vida dela. Essa é a fase amigo de Deus, porque muitas vezes nós passamos por isso. É uma fase que está na nossa vida, uma fase, tudo é bonança, tudo é bênção. É uma coisa maravilhosa, a gente anda dando risada sozinho. Porque tudo que a gente faz, a gente recebe chuvas de bênção na nossa vida. Que coisa boa, irmãos. Mas, tem outras vezes e outras fases da nossa vida. Porque, irmãos, uma coisa interessante, que Deus estipulou a nossa vida por fases, por períodos, por épocas. Em umas fases nós estamos bem, em outras não estão bem. Uma fase nós estamos tristes, outras alegres. E aí existe a fase, irmãos, do amigo, depois irmão. A fase do irmão já é uma outra etapa. Porque ela começa amigo, vamos ver bem a fase, para não esquecer isso. Amigo, irmão, servo e escravo. É, Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar na nossa vida, época, período, que a gente está na fase do escravo, lá embaixo. E vai ter época que nós vamos estar na fase do amigo, lá na bênção, tudo dá certo. Então a gente precisa ter guardado isso no nosso coração. Que as fases da nossa vida, Deus cuida.
Em todas as fases da nossa vida, Deus cuida de nós. Então, na fase do irmão, irmão de Cristo, né? Amigo de Cristo, irmão de Cristo. Na fase irmão de Cristo, você já dá uma oferta melhor, você dá um dízimo melhor, não tão baixo, né? E aí, a fase do irmão, o período do irmão, é uma fase igualitária para todos. Porque o irmão, ele nos dá o sentido de iguais. Irmão, irmandade, igualitário, todos os irmãos. Então, na fase do irmãos, você dá, mas recebe de uma forma igual. Você ainda está na beça. Porque você dá e recebe na mesma proporção, igual. Deus não deixa você faltar nada. Deus te supre. Amém. Na medida certa. Glória. Não na medida transbordante lá em cima, Glória. que é a fase do amigo, mas na medida da fase do irmão, de uma forma igual. E isso é bênção, é maravilhoso para nós. Nós estamos dando, mas estamos recebendo também da mesma proporção. Isso é bom, porque aí nós vamos ter o alimento, vamos ter a roupa, numa fase igualitária para todos. Isso é bênção para nós. Mas, entretanto, irmãos, as duas fases boas, entretanto, muitas vezes Deus requer de nós, né, uma terceira fase. Porque a gente não sabe qual é o relacionamento que Deus quer nos dar naquele momento. Porque tem fases da nossa vida que Deus quer que a gente nos aproximemos dele mais. Tem época que Deus fala, não, eu quero você agora mais pertinho de mim aqui. E mesmo que às vezes para a gente chegar mais perto de Deus, às vezes nós passamos por algumas privações, necessidades, porque é nessa hora da dor, da privação, da necessidade, que a gente chega mais a Deus. Que o nosso pensamento fica mais ligado em Deus, que é na hora da privação e da necessidade. E aí a gente entra na fase do servo. A fase do servo, irmãos, quando Deus requer isso de nós, a fase do servo é apenas aquilo que é combinado. Porque o servo e o Senhor, ele dá realmente somente aquilo que foi estipulado, que foi combinado. Porque na época dos servos, ele só podia receber o que foi combinado. Por exemplo, se naquele lugar, aquela fazenda, daquele senhor, o servo, por exemplo, fala, não, você vai trabalhar e vai ter apenas, você vai passar 70% para mim e eu vou te dar só 30%. Era um contrato, né? E aí, a fase do servo, infelizmente, irmãos, é quando Deus quer te puxar mais perto dele. E aí, você dá o dízimo, dá a oferta, e parece que aquele dinheiro, aquela oferta que você está dando, não está tendo um retorno para a sua vida. Ai, Deus. E aí, irmãos, nós precisamos entender que quando chega essa fase na nossa vida, nós precisamos chegar mais perto para Deus. Porque, infelizmente, nessa fase, muitas vezes a pessoa começa a distanciar de Deus. Porque Deus te coloca num período, numa provação, para você chegar mais perto dele, e aí você começa a se rebelar, rebeldia, e começa a se afastar. Ah, eu faço tudo certo, eu estou indo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não está servindo de nada. Eu vou sair da igreja. Não quero saber, porque Deus parece que não está olhando para mim. Porque Deus te coloca num período de provação. E você precisa, para receber as bênçãos, te chegar mais perto de Deus e oferecer mais a Deus. Porque quando inicia a fase da provação, da dificuldade na nossa vida, as pessoas têm a tendência de parar de ofertar e dizimar na casa do Senhor. E aí, as bênçãos começam a secar mais e mais. É isso que acontece na prática.
Eu estou falando coisas do dia a dia. Porque muitas vezes Deus te chama para chegar mais perto dele e te pega pela parte financeira e você começa a se distanciar dele. Porque você não tem essa visão de quando Deus te puxa, te requer de você, a sua vida financeira é o inverso. Se Deus não está te abençoando financeiramente, é para você abençoar mais Ele. Amém. Porque se você oferta mais na casa dele, Ele vai te retribuir mais. Amém? E agora eu quero chegar na última fase, que é a fase qual eu vim aqui nesta noite. Amém. Eu vim falar exatamente na fase do escravo. Amém? Amém. Só que eu precisaria passar esses períodos, essas fases, para poder os irmãos entender, no final da pregação, qual é a mensagem que eu queria transmitir, que eu quero transmitir nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Pois bem, então no capítulo 47, o versículo 25 diz: E disseram, a vida nos tens dado, nós achamos graças aos seus olhos, aos olhos de meu Senhor, e seremos seus servos. Então vejam bem, irmãos, quando chega nessa fase, lá no fundo do poço, quando nós estamos lá no fundo do poço, acabou tudo os recursos, e nós não temos mais nada, estamos lá no fundo. E aí, os irmãos aqui, esses irmãos aqui, irmãos, quando chegaram no fundo, eles só tinham vida, eles não tinham mais nada, eles perderam, eles eram ricos da terra de Gósen, eles estavam ricos, eles tinham cavalo, boi, vaca naquela época. Quem era rico era quem tinha muito gado, eles tinham tudo, eles só não vieram, né, bem, mas aí eles foi perdendo, e ficou sem nada, só restou a vida. E aí ele falou ao seu Senhor, só restou a vida. E aí Deus deu um pouquinho para ele de semente. E aí Deus falou, como eu sou o seu Senhor e vocês são meus escravos, eu vou te dar um pouquinho de recurso para vocês. Vejam bem, Deus fala para ele, eu vou te dar um pouquinho de recurso, seria um pouquinho de dinheiro, que não dá para nada. Só que vocês vão fazer com esse dinheiro, vocês vão plantar, vocês vão colocar a força de vocês naquele dinheiro ali, e aí vocês vão, do dinheiro que vocês pegar ali, vocês vão trazer para mim, porque vocês são meus escravos. Ou seja, quando nós chegamos lá no fundo do poço, e aí não temos mais nada, e que vai acontecer com muitos irmãos, que vai realmente acontecer que está vindo uma nuvem muito negra, infelizmente, nós temos que falar isso. Está vindo uma época de muita dificuldade, e muitos irmãos não vão ter mais nada, vão ter somente a vida. E quando chega nessa fase, por ele ser servo de Deus, Deus vai dar um punhadinho de semente, um empreguinho, um punhadinho de semente representa um servicinho que vai sobrar, vai ganhar um dinheirinho. Mas o segredo aqui é o que o Senhor falou para eles: eu vou te dar um pouquinho de nada, só que nesse pouquinho de nada, porque vocês são meus escravos, eu sou o seu Senhor, então o que vocês fizerem desse pouquinho, vocês vão trazer tudo para mim, porque vocês são meus escravos, eu sou seu dono, seu, e do seu dinheiro, da sua força, do seu esforço. E vocês vão trazer tudo para mim. E desse tudo que você trazer para mim, eu vou te devolver 3/5 apenas. 2/5 é meu e 3/5 é seu. O que quer dizer isso nos dias de hoje? Ele está falando assim: eu vou pedir para você 20% do seu ganho, da sua migalha.
da sua quilera, que não serve para nada. Eu quero 20% do que você vai ganhar e vou te devolver só 80%. Desses 80%, eu vou te abençoar. E o que diz aqui o versículo? Porque a Bíblia não mente, irmãos. Amém. A Bíblia não mente. E o que diz o versículo aqui? E assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. E nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. O que ele está dizendo? Está dizendo que eles estavam bem de vida, eles perderam tudo, ficaram no zero, mas aí quando eles chegou no zero, da migalha que eles conseguiram ganhar, eles traziam tudo para o Senhor, simbolicamente, e o Senhor dava apenas 80% para ele. E daqueles 80%, irmãos, eles voltou tudo, que ele tinha tudo. Olha que interessante. Porque Deus, da migalha, Deus abençoou. E quando Deus abençoou na migalha, ele recebeu um pouquinho mais. E depois um pouquinho mais. E depois um pouquinho mais. E ficaram ricos. Olha o segredo. Então o que quer dizer 20%? 20%, irmãos, quer dizer o seguinte: de cada 1.000, você tem que dar 200. Certo? Dízimos e ofertas e ajuda aos pobres. Repartindo esse dinheiro em 3 etapas. Dízimos e ofertas, fazer a sua obrigação na igreja. E uma outra etapa, ajudar ao pobre, ajudar o necessitado. Porque nessa fase da fome, precisa ajudar a igreja e precisa ajudar o semelhante. Esse é o segredo da palavra de hoje, nessa noite. Amém. Então, irmãos, para terminar, eu sinto que vai passar uma necessidade muito grande dos irmãos, uns ajudar os outros em comida, em mantimento, no que puder ajudar. Porque eu estou falando isso hoje. Meu Deus. Verdade. E daqui 2, 3 meses, os irmãos vão lembrar dessa palavra. Uma palavra profética, irmãos. Irmãos vão lembrar disso, de que temos que ajudar o nosso semelhante. Porque aí, Deus vai retribuir a nossa vida. E se você fizer isso, de escravo, você vai virar amigo. E aí vai reverter a sua situação. E aí quem te vê na rua, ó, tá vendo aquele irmão lá? Aquele irmão lá chegou num ponto que não teve nem o que comer. Oh, meu Deus. Ficou no zero. E olha como que ele está hoje. Olha a benção que ele está. Olha, ele está com trabalho bom, ele está tendo para ajudar. Graças a Deus. Amém? Amém. Então que os irmãos possam guardar essa palavra, que os irmãos possam entender que para ser abençoado financeiramente, né, não é só falar, porque quando entra na bênção financeira, irmãos, você tem que dar para poder receber. Esse é o segredo. Você dá e recebe. E Deus te abençoa a sua vida. Né? Eu falo isso, irmão, experiência própria. O João lembra quando eu morava lá no João Paulo, no buracão lá, né, João? Então, Deus me abençoou, porque eu estava lá embaixo também, lá no zero. Hoje também não sou grande coisa. Mas da onde que eu estava, irmãos? Para hoje, é muita coisa. Glória a Deus. E Deus tem abençoado por uma retribuição que a gente tem ofertado na casa do Senhor. E que o irmão possa entender esse mistério. Porque, irmãos, as pessoas falam, mas os judeus é o povo mais rico do mundo. Os judeus é isso, é que Deus abençoa ele. Só que aí, quem vai, nunca fui, mas quem vai em Israel, a primeira coisa que estranha lá é que não tem pobre. Esse pobre mendigo que tem aqui. Porque se eles veem uma pessoa necessitada, eles querem ajudar o seu povo.
Ele não quer deixar no zero. Ele faz questão de ajudar. E aí Deus faz questão de abençoar eles. Amém. E eles são o povo mais rico do mundo. E isso é um exemplo para nós. Que Deus abençoe. Amém. Né? Não vim aqui fazer uma grande pregação, mas vim aqui apenas trazendo um recado da parte do Senhor. Glória Para a que Deus. você guarde essa palavra. Para quando você estiver na fase boa, você lembrar essa palavra. E quando você estiver na última fase lá embaixo, e que você lembra dessa palavra e ponha ela em prática. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.